Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 18, versículo do 1 ao 19, o 42. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: É conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada da porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo, e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, mostra em que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Anás então mandou-o, amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-os vós mesmos e julgai-o, segundo vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: Que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus. E sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima e embaixo. Eles combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: Repartiram entre as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene, para que os corpos não ficassem na cruz no sábado. Os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados, com ele e depois o outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da escritura diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por meio dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes em faixa de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado, por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá.
que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje celebramos o primeiro dia do Tríduo Pascal, portanto é o dia da cruz vitoriosa, desde onde Jesus nos deixou o melhor dele mesmo. Maria como mãe, o perdão também, os verdugos e a confiança total em Deus Pai. Escutamos na leitura da paixão que nos transmite o testemunho de São João, presente no Calvário com Maria, a mãe do Senhor, e as mulheres. É um relato rico em simbologia, onde cada pequeno detalhe tem sentido, mas também o silêncio e a austeridade da Igreja hoje nos ajudam a viver num clima de oração, atentos ao dom que celebramos. Diante deste mistério tão grande, estamos chamados mais que tudo a ver. A fé cristã não é a relação reverencial a um Deus que está longe e abstrato do que desconhecemos, senão a adesão a uma pessoa, verdadeiro homem como nós e também verdadeiro Deus. O invisível fez-se carne da nossa carne e assumiu ser homem até a morte e morte de cruz. Foi uma morte aceitada como um resgate por todos. Morte redentora, morte que nos dá a vida. Aqueles que estavam aí e o viram, nos transmitiram os fatos e ao mesmo tempo nos descobrem o sentido daquela morte. Ante isto, sentimos-nos agradecidos e admirados. Conhecemos o preço do amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida por seus amigos. João 15:13. A oração cristã não é só pedir, senão e principalmente admirar agradecidos. Para nós, Jesus é modelo que temos que imitar, quer dizer, reproduzir em nós as suas atitudes. Temos que ser pessoas que amam até darmos-nos e que confiamos no Pai em toda a diversidade. Isto contrasta com a atmosfera indiferente da nossa sociedade. Por isso, o nosso testemunho tem que ser mais valente do que nunca, já que o dom é para todos, como diz Meritão de Sardes. Ele nos fez passar da escravidão à liberdade, das trevas à luz, da morte à vida. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa Páscoa, é a ressurreição, é a vida. Se faz presente no meio de nós. Nos ama por completo, de uma entrega total. Se entregou por amor a mim e a você. Busquemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Deixemos que Jesus esteja à nossa frente, conduzindo os nossos passos, alimentando as nossas vidas e nos fazendo mais que vencedores para a honra e glória de Deus Pai. Jesus venceu a morte, se entregou na morte de cruz, mas venceu a morte e está vivo e reina na glória de Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.